Graça e paz, igreja. E aí, juventude, como é que vocês estão? Bom, vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai, por cada vida. Que nesse dia o Senhor possa usar os meus lábios e que o Senhor também possa estar abrindo os corações para que a palavra possa ser plantada e regada e que o Senhor venha sustentar essa palavra, Pai, porque nós sabemos que todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo a se mover aqui. Amém. Bom, nosso tema, a arte está linda, é perspectiva terrena versus celestial. E, bom, vou começar com um versículo, que é Isaías 55, para a gente abrir a nossa palavra, que começa assim. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías ele vai falar uma coisa muito impressionante, que é como os caminhos do Senhor e os seus pensamentos a nosso respeito e a respeito de tudo são superiores a qualquer coisa. E nesse processo de perspectiva, existem dois exemplos de perspectiva. Eu sei que vocês sabem, eu acredito que a maioria de vocês sabem o que é perspectiva, mas eu preferi trazer o conceito para que todos nós pudéssemos entender melhor. Bom, perspectiva, ela é a forma como vemos, interpretamos, representamos algo. Seja uma situação, uma imagem ou uma ideia, a partir de um ponto de vista. Na filosofia ou psicologia, é um ponto de vista individual sobre algo moldado por experiências, crenças, culturas e emoções. Então, Isaías vai falar que os pensamentos do Senhor são superiores e os seus caminhos também. Então, nós já falamos aqui muito sobre fé anteriormente. O apóstolo falou diversas vezes sobre fé. E a perspectiva da fé é exatamente essa. Quando nós enxergamos além daquilo que nós vemos. Além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. E essa é uma habilidade dada por Deus. Quando nós estamos aqui na Terra, nós experimentamos aqui do Cronos, o nosso tempo, e o cosmos, que é a Terra. Mas, simultaneamente, existe uma vida espiritual, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas surgiram a partir do mundo espiritual. Então, tudo que eu vejo hoje aqui existe a partir de uma realidade sobrenatural. Então, nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor, Ele enxerga por nós. E, através do seu intermediador, que é o Espírito Santo, Ele se torna a nossa bússola, que nos direciona a viver além do que o físico que nós vemos aqui, esse plano terrestre, nós conseguimos enxergar. Então, eu vou dar um exemplo. Está todo mundo aqui assistindo a mesma pregação. Mas eu sei que cada um tem uma experiência diferente e cada um está vivendo uma história diferente, com Deus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Então, mesmo vocês estando aqui, nesse ambiente, cada um está tendo um ponto de vista diferente daquilo que eu estou falando, porque cada um sabe daquilo que precisa e o Espírito Santo sabe o que cada um precisa. E o Senhor já está conduzindo cada coração a receber a resposta de Deus, mesmo que a palavra que eu esteja falando seja uma só. Bom, mas como nós estávamos falando, a perspectiva de Deus, se tratando do ponto de vista de Deus, Ele sempre estará acima dos nossos. Mesmo quando parecemos perder o controle ou quando algo parece não estar tão favorável assim. Só existe uma perspectiva verdadeira e fiel, que é a do Senhor. Porque em um mesmo ambiente nós temos opiniões diferentes, impulsos culturais diferentes, religiões diferentes, não aqui, mas no mundo.
E cada religião tem a sua interpretação sobre o que é a fé. Mas no meio de todos esses caminhos, existe um que é o verdadeiro, que é o caminho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em contrapartida, nós temos a nossa perspectiva humana. E veja bem, a perspectiva humana, ela não necessariamente é algo ruim, porque foi o Senhor que criou o homem. A perspectiva terrena não necessariamente é ruim porque o homem decaiu, porque o homem pecou. Inclusive, Jesus, ele não ignora a nossa humanidade. Deus, ele experimenta do que é estar limitado a uma perspectiva humana através de Jesus. Ele veio como homem e experimentou daquilo que nós estávamos vivendo, das lutas, das dificuldades, dos desafios, de tudo que nós encontramos. Mesmo assim, ele nos ensina que a terra não pode estar acima do céu. E não deve ter o maior nível de influência sobre a nossa vida. Então, lá em João 14, vai dizer assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é exatamente isso que aconteceu. O Senhor, com tanta humildade e bondade, ele se coloca no nosso lugar e ele enxerga por meio de nós. Ele vê as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Mas ele ensina que através da sua obediência, através da obediência de Jesus, através do seu dia a dia, né? Ele é Deus, mas dessa vez ele se coloca no lugar de servo, com humildade, para ensinar os seus filhos como é viver uma vida direcionada pela luz, pelo Espírito. Então ele ensina que apesar da humanidade, apesar da limitação, existe um plano superior, existe uma visão superior. E lá em Mateus 6:26, vai dizer, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, a nossa base aqui, onde nós estamos, na Terra, ela não é superior. E o Senhor sabe exatamente cada uma das nossas necessidades. O 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Spurgeon escreveu, no entanto, a perspectiva seja extremamente justa e adorável. A terra não pode se mostrar superior. Não é uma paisagem totalmente iluminada. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E que a nossa natureza, ela já nasce pecadora. Mas e é exatamente isso, nós não pedimos para nascer e também nós não fizemos nada para nascermos pecadores. Mas, da mesma maneira, o Senhor, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa perspectiva, Ele muda a nossa vida. E agora Ele nos mostra que, apesar de nós estarmos aqui, nós não pertencemos à terra. Então, João 17 vai dizer, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, essa é uma oração de Jesus. A Bíblia vai dizer que é uma oração sacerdotal, ou a intercessão de Jesus. E Ele ora por nós, para que realmente nós não venhamos a nos ver parte desse mundo, porque a nossa pátria não pertence à terra. E nós devemos viver pela eternidade. Então, quando nós vivemos de forma sábia, quando nós não olhamos para a nossa vida com imediatismo, porque o que acontece com a pessoa terrena é o seguinte, ela vive por aquilo que ela está passando agora.
Então, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade, eu não penso ou eu não alimento a ideia no meu coração de que existe um Deus que está cuidando de tudo e que, apesar da minha dificuldade, apesar de eu sentir tudo que eu estou sentindo, as minhas emoções, existe um Deus cuidando de tudo. Então, a pessoa terrena, a pessoa que tem essa visão ainda terrena, ela é imediatista. Ela vive ainda pela terra, mas a pessoa que tem um olhar espiritual, ela vive pela eternidade. E Salmos 90, 12 vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que quando a gente começa o ano, a gente acaba meio que vivendo por datas festivas. Eu não sei vocês, mas a gente fica assim, ai, dia tal é meu aniversário. E aí eu fico contando os dias, caramba, eu vou me programar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você vive para aquela data. Tem gente que, dia tal tem uma festa, aí você fica ansioso, aí você vive para aquela data, e você se programa, você desmarca compromissos, você faz tantas coisas, mas é exatamente isso que acontece. Por exemplo, você tem uma prova, você tem uma data para entregar um trabalho, então você se programa dentro daquela data. E o que acontece com as pessoas terrenas é que elas veem tanto a terra que elas não pensam na eternidade. Elas não pensam no pós. Então, Davi, ele pede exatamente isso: Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque eu sei que o começo de tudo é aqui. Mas a minha vida não termina aqui na terra. E para todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós procrastinamos as nossas vidas, atividades, cursos, enfim, projetos, talvez você tenha algum projeto do Senhor que você está procrastinando. E o projeto não é seu, é do Senhor. Então, não tente fazer com as suas próprias mãos. Peça a Deus para que Ele te ensine a contar os dias, para que você alcance um coração sábio e saiba administrar o seu tempo e a sua vida. E quando nós vivemos de forma sábia, remindo o tempo, somos conduzidos a viver pela eternidade. E eu queria trazer aqui uma história que está em Mateus 25, que diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, através dessa passagem, ele mostra dois pontos de vista: as que eram preparadas e as que tinham uma perspectiva de futuro, ou seja, elas sabiam que o azeite ele não foi comprado para aquela hora, ele foi comprado para o momento do encontro com o noivo. As nécias não, elas pensaram naquele momento, mas esqueceram totalmente se haveria ou não de sobrar para o futuro. Então, a visão celestial, ela é ampla. Você imagina você em cima de um prédio muito alto, ou para quem viaja bastante, quando você está dentro do avião e você vê o mundo lá de cima. Quando você está lá embaixo, os prédios são muito maiores do que você. Os carros são maiores do que você. As ruas são mais largas. Mas quando você está lá em cima, não é nada. Então, quando eu confio na visão, na ótica do Senhor, eu entendo que Ele enxerga as coisas
de um ângulo muito mais amplo. E, obviamente, ele nos ensina através disso que nós devemos preservar o nosso azeite. Nós devemos alcançar um coração sábio. As virgens prudentes, elas tinham um coração sábio, elas remiram o tempo. Mas as nécias não pensaram, elas foram imediatistas. Pensaram aqui e agora e depois, não deixa para lá. Eu acho que a gente tem que fazer isso agora e depois a gente se vira. Depois a gente vê o que faz. Mas não é assim. O terreno é imediatista. Vive pelo que se vê aqui e agora. Mas o celestial enxerga além do momento presente. E é por isso que existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Então, quando não se tem uma compreensão das coisas espirituais, elas parecem loucura. E 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém consegue compreender o que eu e você vivemos. E por muitas vezes nós vamos ser julgados por aquilo que nós vivemos. Nós vamos ser... As pessoas vão passar a gente de loucos, não sabem o que vivem, caretas, quadrados, vocês não curtem a vida. Mal sabem eles que a vida só começou. E ela continua, mesmo quando tudo aqui na Terra acabar. Quando todas as coisas foram corridas pela traça, pela ferrugem, pelo ladrão, nós vamos estar assentados na mesa com o Senhor. Então, isso é interessante porque existe um povo que até hoje, e há mais de 2000 anos, não discerniu o espiritual. Eles leem as Escrituras e esperam nas Escrituras, mas sem a compreensão do Espírito de Deus, sem a clareza do Senhor para iluminar esse pensamento. É óbvio, é claro, hoje em dia nós temos algumas variações, mas eu estou falando do povo judeu, e é um povo que nasce ali no coração de Deus. Israel é uma nação maravilhosa, e desde o início o Senhor sempre falou sobre pátria, mas ao longo da história de Israel, sempre quando aconteciam algumas invasões, sempre quando aconteciam algumas guerras, o Senhor sempre levantava um homem, um profeta, ou um juiz, Jeú, Gideão, para libertar o povo. Então se criou um estereótipo do que seria um libertador. Era alguém que teria uma figura militar, alguém que traria paz, que se faria o povo se levantar contra Roma, faria um revolucionário. Eles estavam esperando alguém com essa característica. Mas uma perspectiva não alinhada com a de Deus nos leva a não discernir as coisas espirituais. E até hoje os judeus esperam por aquilo que já veio. Esperam nas Escrituras, mas com uma perspectiva terrena, por essa figura que eles idealizaram como ideal de libertador. E isso fez com que eles ficassem cegos para o maior milagre da história, que foi Deus se fazendo carne e habitando entre os homens. E no judaísmo, o Messias ele é visto como um líder humano, descendente do rei Davi, que estabeleceria um tempo de paz e justiça na terra, restaurando o templo em Jerusalém e reunindo o povo judeu. Mas Cristo, ele quebra com os padrões repetitivos, os padrões que se estabeleceram ao longo dos anos. Ele não é nenhum revolucionário político. Ele é o nosso Salvador.
Ele pensou, o plano de Deus não era apenas para livrar o povo de Roma, era para livrar o povo do inferno, da escravidão, da injustiça. Então, o plano de Deus sempre foi muito maior, muito extenso, mas o homem sempre pensou no material, no terrestre, naquilo que está acontecendo agora. E o plano de Deus é infinitamente maior. Ele nunca pensou naquele momento em si, mas ele sempre pensou lá na frente. Então, quando Cristo estava em Gênesis, ele já via Apocalipse. Quando Cristo vê o profeta no ventre, quando Cristo vê um bebê no ventre, ele já viu um profeta. Então, a perspectiva e a ótica de Deus sempre será infinitamente maior do que a nossa. Bom, para isso, quem anda com Deus precisa ter uma visão espiritual. Mateus 16. Perdão, eu pulei. Peraí. Mateus 11. Gente, pulei aqui. Nós estávamos falando como os judeus se perderam na sua linha de tempo ali, se perderam na perspectiva, mas se tratando de alguém próximo agora, porque falando dos judeus é algo distante, vamos falar de João Batista, que mesmo reconhecendo Deus ainda dentro do seu próprio ventre, entre do ventre da sua mãe, quando ele ainda não havia sido, não havia ainda completado ali a sua gestação, ele conhece o Senhor desde o ventre, e mesmo assim pergunta: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É chegado o reino de Deus. Então, João questiona se era por ele que eles estavam aguardando. E Cristo confirma. Mas muitos se perderam. A falta de alinhamento nos leva a esperar por aquilo que já chegou. E temos uma visão embaçada da situação. Atrapalha a nossa compreensão e nos impede de ver o Kairós de Deus. Em 2 Coríntios 6:2... porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, e eis agora o dia da salvação. Se eu não me engano, essa parte aqui no início é justamente de um texto tirado de Isaías. Então, Isaías já anunciando ali o tempo da salvação, o tempo do socorro, e agora em 2 Coríntios confirmando: chegou o dia da salvação. O Senhor sempre vai confirmar quando chega o tempo. E no caso esse tempo aqui, ele é Kairós. No original é Kairós, não é Cronos. Ou seja, eu ouvi o dia em que vocês pediram socorro e agora é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da salvação. Então Cristo estava confirmando, mas muitos não ouviram. A falta de alinhamento fez isso. A falta de visão. E é importante que quem anda com Deus precisa ter uma visão espiritual, conforme está em Mateus 16. Mas vós, continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É incrível porque aqui é Simão, mas Cristo chama ele de Pedro. Porque a partir do momento quando nós temos uma revelação
de quem Deus é, os nossos olhos se abrem. Nós temos como a palavra de Deus diz, né, que o véu ele é rasgado, que as escamas dos olhos são retiradas. E é exatamente isso que acontece. E nesse momento, Simão, que agora se chama Pedro, tem uma revelação de quem Deus é. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E logo depois, ele tem uma percepção humana. No 16:22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, porque és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então Jesus está explicando ali, o Senhor está ali explicando, cara, eu vou morrer, mas fica tranquilo, eu vou ressuscitar e no terceiro dia, e o Espírito e o Consolador vai vir, ele vai, e o meu Espírito vai habitar dentro de vocês, fiquem tranquilos, eu vou enviar um auxiliador, alguém que vai conduzir a vida de vocês, mesmo que fisicamente eu não esteja aqui, mas eu estou espiritualmente dentro de vocês. E ali Pedro ele tem uma visão completamente imediatista e humana, então ele só pensava em: Senhor, o Senhor não pode morrer, porque se o Senhor morrer, o que vai acontecer? Imagina Pedro falando para ele: está repreendido em nome do Senhor mesmo. Então, o cara teve a capacidade de repreender Jesus. Como que ele consegue? Segundos depois, minutos depois, ter essa visão tão terrena após uma grande revelação de que Cristo era Deus. Bom, se Cristo é Deus, o meu plano é superior. Era basicamente isso que Cristo estava falando. Mas Simão, que agora é Pedro, se manifesta como Simão, como humano, e não reconhece que o plano de Deus era superior. Mas é necessário, como eu disse, andar com uma visão iluminada espiritual. E Neemias, ele desempenhou uma função muito importante. O Senhor manifesta na vida dele um plano espiritual, uma missão, um projeto. E eu vou confirmar aqui, talvez você tenha algum projeto. Tenha fé. Se o Senhor te deu a visão, e se o Senhor confirmar no seu coração, tenha fé. Não tente fazer pelo seu próprio braço, mas confie no Senhor, porque os planos dele são superiores. E Neemias finalmente termina a construção da muralha. Ele obedece à visão espiritual que Deus entrega na mão dele. E, através disso, algo surpreendente acontece. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que, por intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Neemias tem ali a sua visão, o seu olhar iluminado, recebe a visão e, através da obediência, faz com que os homens venham a decair no seu próprio conceito. Ou seja, o ponto de vista deles automaticamente é reprovado, porque eles reconhecem que a obra é feita por Deus e não pelo homem. E aquilo que eles duvidaram desde o princípio agora se torna realidade. Ou seja, cara, nós estávamos errados o tempo todo. E existe uma história onde o Senhor, ele demonstra exatamente esse momento em que ele abre os olhos do seu servo. Lá em 2 Reis 6:15. A história que conta sobre Elias, onde ele está no monte e ele está com seu servo
e eles vão ser atacados por um exército. E Elias simplesmente não temia, porque ele sabia aquilo que o Senhor estava fazendo. E eu posso até tentar dizer que, de repente, Elias realmente nem estava vendo o que estava acontecendo espiritualmente, mas ele tinha uma certeza tão grande. Ele tinha uma convicção tão grande, que nada abalava a sua postura. Ele não saía, ele não descia daquela convicção firme que ele tinha. Mas ele estava com um servo ali, um estagiário, um cara mais novo, um cara que de repente não tinha tanta experiência, e de repente é isso que acontece. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E já começou a suar. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, mais uma vez, nós não enxergamos. Estamos ainda num corpo corruptível, mas o Senhor enxerga por nós. E Ele nos convida a viver por fé, mas Ele também nos convida a olhar segundo a ótica dEle. Sentir o que Deus sente e olhar com os olhos que Deus olha, porque é muito diferente quando nós simplesmente vivemos a vida no automático. Quando alguém vem implicar com a gente implica com a pessoa também. Quando existe algum problema no nosso trabalho, alguma coisa, a gente já fica logo bolado, fica, caraca, não sei o quê. Mas nós não enxergamos além, porque no mundo espiritual existe uma guerra, existe um mundo simultâneo, além do nosso, que também está vivendo no mesmo espaço, ainda que nós não enxergamos. E a gente não entende que não é aquela pessoa que está implicando com a gente, mas é algo que está se movendo para tentar te afetar através daquela pessoa. Você não enxerga que aquele problema no trabalho não é só falta de competência, mas é tudo para tentar tirar o seu foco daquilo que realmente importa. E nesse momento, Elias, com muita sabedoria, conduz o estagiário a enxergar com os olhos da fé. E através da sua oração, o Senhor atende e mostra para ele que realmente maior eram aqueles que estavam com eles do que aqueles que estavam indo contra eles. Infelizmente, existem pessoas com uma visão muito limitada. Ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Ou talvez estejam com os olhos ainda turvos. E Cristo mesmo, quando vai curar um cego, Ele ora 2 vezes pelo cego. Porque na primeira vez que Ele olha, o cego ainda está enxergando a imagem embaçada. E na segunda vez, de fato, Ele tem a sua visão restaurada. Então, de repente, alguém que já tem um encontro com Deus, mas se talvez pelas dificuldades, pelas situações que estão acontecendo, creia que Deus, hoje, essa noite, transformou a sua visão. E em 1 Samuel, está assim. Então, peraí. Eu acho que está errado. Está errado. Só um minutinho. Eu acho que é 2 Samuel. Só um minutinho. Segunda Samuel. 2 Samuel. Coloquei primeiro, foi mal. 6:20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse:
Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Davi não tem vergonha de viver o que ele vive, mas Mical tem uma visão completamente deturpada. Ela acha que aquilo era motivo de zombaria e humilhação, é algo desprezível e humilhante. Existem pessoas que vão olhar para você e ver o seu estilo de vida ou o que você faz pelo Senhor como motivo de zombaria e humilhação. Mas Davi fala, se adorar a Deus e viver uma vida segundo a palavra do Senhor é desprezível e humilhante, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Davi, ele não se importa, mas Mical zomba de Davi. Assim como Sambalat e Tobias e tantos outros que não enxergaram com os olhos iluminados. Viver o que vivemos e acreditar no que acreditamos é loucura para esse mundo. O resultado disso aqui é infertilidade. A desonra leva à infertilidade. O homem natural não pode ser discernido, a não ser por Deus que o vê e o homem espiritual. Mas segundo a perspectiva da palavra, Salmos 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes decaídos e agora restituídos, o Senhor nos revela por meio do filtro da sua palavra, pela qual nós passamos a enxergar o mundo. E a partir dela que nós podemos caminhar. Então, o Senhor nos dá a palavra como um filtro, como uma lente, para que os nossos caminhos sejam iluminados, para que através da nossa vida, da nossa manifestação como filhos de Deus, possamos apontar para o propósito e para aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E eu queria trazer uma curiosidade, um exemplo. Esses dias eu li na internet algo muito interessante e eu queria trazer para vocês. Êxodo 25, que diz sobre a vida de Bezalel. E o interessante é que, através da vida de Bezalel, o Senhor o enche do Espírito. Espera aí, deixa eu ver. E através da vida de Bezalel, a curiosidade, na verdade, é que provavelmente Bezalel é uma das primeiras pessoas a serem mencionadas na Bíblia a estarem cheias do Espírito. Cheias do Espírito Santo. Porque Bezalel era um artista. O Senhor traz através da vida dele uma capacidade de produzir artesanato, pintura e tantas outras qualidades que um artista tem. E diz que ele foi cheio e tomado do Espírito de Deus. E a partir daí ele começa a fazer todas essas coisas. E, sim, além da perspectiva segundo a filosofia e a psicologia, existe uma perspectiva na arte e no design. Então, o que é curioso e interessante é que através do artista, eu estou trazendo o exemplo do artista, mas todas as áreas na nossa terra, todas as qualidades profissionais tendem a reproduzir o mundo espiritual, assim como a medicina reproduz, né? Por exemplo, a cura, a transformação, o direito ele representa a justiça. Então, cada área é uma forma de representar o mundo espiritual. E através da visão do artista, ele consegue traduzir aquilo que ele vê, a percepção que ele tem,
através dos sentimentos, do olfato, das cores, do cheiro, através da fotografia, do artesanato, da pintura e de tantas outras qualidades, aquilo que ele vê. E o Senhor também nos chama, assim como ele chama o Bezalel, a reproduzir a ótica de Deus. Sermos fabricantes daquilo que o Senhor vê como algo valioso. Quando nós olhamos para o nosso irmão, nós não vemos uma pessoa, nós vemos Cristo. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a obra de arte de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jesus, que é o Logos. Então, é a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Então, quando você ofende o seu irmão, como a gente falou no último culto, a última oportunidade que eu tive, quando você odeia o seu irmão, você, segundo a Bíblia, é um assassino. Quando você xinga o seu irmão, você é um assassino. Não é odiador, é assassino. Então, como que eu tenho a capacidade de odiar alguém que Deus comprou com seu próprio sangue? Como eu tenho a capacidade de falar mal de alguém, sendo que Cristo comprou aquela pessoa, transformou, Cristo habita naquela pessoa? É claro que nós não sabemos exatamente se Deus habita ou não, mas diz mais respeito de quem nós somos do que o próximo é e como nós enxergamos a vida. Quando nós enxergamos o nosso irmão, quando nós enxergamos todas as coisas que Deus nos apresenta, como que eu enxergo aquele cenário, como que eu enxergo o meu trabalho? É mais um ambiente caótico, onde eu vou lá para cumprir o que eu tenho que fazer, ou é mais uma oportunidade que Deus me dá para ser exemplo, padrão dos fiéis? Então, exatamente isso. É enxergar através da ótica do Senhor, além daquilo que os nossos olhos têm a capacidade de enxergar. Então, para terminar, Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se eu tenho uma perspectiva alinhada com Deus e justa sobre as coisas, isso se refletirá em todo o meu ser, trazendo a luz e a clareza. Por outro lado, se os meus olhos não são iluminados, tenho uma visão limitada e distorcida. Desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor está presente, o Senhor enxerga. Independente do tempo atual, o Senhor enxergava cada momento que a Bíblia descreve e as que a Bíblia não descreve. Os momentos que a Bíblia não descreve, o Senhor está presente em todos os momentos. Bom, tudo passa por Ele. E todas as coisas são feitas por meio dEle e para Ele. E se não fosse Ele a restaurar nossa visão, estaríamos ainda perdidos na escuridão como os cegos que guiam cegos. E talvez, como eu já disse, alguém aqui precise ter a visão restaurada por Deus. Alguém aqui que só vê os problemas acontecendo, só vê as dificuldades acontecendo, talvez não veja mais solução, talvez não veja mais a resposta de uma oração antiga, mas Deus é aquele que vai além do espaço-tempo, Ele vai além da perspectiva, Ele vai além da expectativa, Ele vai além da ciência, Ele vai além da arte, Ele vai além de qualquer conhecimento ou sabedoria, porque Ele é. Talvez essa pessoa há tempos tenha sido abafada pelas notícias do mundo, pelas coisas que cercam, mas eu quero declarar hoje a mesma oração que Elias faz ao seu servo, pelo seu servo. Peço-te, Senhor, que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor hoje
abre os olhos de cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor. Aquilo que nos impede de ver com clareza a sua soberania, toda a carnalidade e tudo aquilo que tenta nos impedir de avançar. Que o Senhor nos faça enxergar através dos seus olhos. E que nós possamos entender que assim como os céus são mais altos que a terra, e assim como os seus caminhos são mais altos, e os seus pensamentos são superiores. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra. Maria, ela é estudiosa da palavra, né? Teoria, assim, bem aprofundada, e eu acho isso um diferencial, né? Tem uns que são mais propositivos, outros que vão rebuscando, e isso é muito importante. Demonstra o conhecimento, demonstra a dedicação e o cuidado de conhecer as Escrituras. Amém? Glórias a Deus pela tua vida, Maria. Bem, vamos então. Pois não? Tá tudo bem? Glória a Deus. Vamos então levantar as nossas mãos, vou dar a bênção final. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui no teu altar, que edificou a vida, nossa vida, Senhor. A perspectiva, Senhor, da vida celestial. É isso que nós temos que ter bem seguro dentro de nós. Nós louvamos, Senhor, porque o Senhor tem colocado jovens que estão vivendo, separando grandes momentos das suas vidas para se alimentar espiritualmente. E eu sei que o Senhor vai trazer aquilo que eles precisam. Estão buscando o reino em primeiro lugar, e que isso sirva de uma lição para todos nós, colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, e certamente todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Te louvamos, Senhor, por tudo que foi passado para os nossos corações nessa noite, e queremos, Senhor, agora agradecer a Deus, que o Senhor Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, e as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e eternamente na vida de todos os que estão aqui essa tarde, que nos assistem também pelas redes sociais. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Vamos louvar. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito,
Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Aplauda o Senhor com alegria, com gratidão. Ele é autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos agora ao nosso pós-culto, momento de comunhão, momento de conversarmos uns com os outros. Temos uma visitante também. Falem com a Ana Júlia. Seja bem-vinda. E é isso, vamos com alegria nos confraternizar. Amém? Glória a Deus por tudo.